A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo trimestre da lição dos jovens, a qual nós vamos estudar o tema Fé e Obediência no livro de Josué. A lição desse trimestre tem por título Tempos de Conquistas. São 13 lições durante 3 meses, a qual a gente vai aprender lições muito importantes que estão no livro de Josué. Hoje nós vamos dar início à lição de número 1, que tem por título O livro de Josué, Tempos de Conquista. O texto do dia se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Síntese: o resultado da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Nessa lição de hoje, nós temos 3 objetivos. O primeiro é apresentar um panorama geral do livro de Josué. O segundo é compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E o terceiro, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. O texto bíblico se encontra em Josué, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler somente o verso 6, que diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Nessa lição, nós temos por introdução o início de tudo. Antes da conquista de Josué, antes da liderança de Josué, primeiro Moisés libertou o povo, os israelitas, da escravidão do Egito. E eles atravessaram o Mar Vermelho, e após a travessia do Mar Vermelho, Moisés os guiou pelo deserto rumo à terra prometida. Eles caminharam cerca de 40 anos durante o deserto em busca da terra prometida. A geração adulta que saiu juntamente com Moisés do Egito morreu. Por quê? Porque eles viviam murmurando, viviam reclamando, e o Senhor não achou graça para que eles pudessem herdar a terra prometida. O Senhor levanta uma segunda geração, que é a geração de Josué, e que entra na terra prometida, liderado pelo sucessor de Moisés, Josué. O livro de Josué numa visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros históricos das Sagradas Escrituras, que se inicia em Josué e vai até o livro de Esté. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do século XIV, em volta de 1400 a.C., que foi a data aproximada em que houve a destruição da cidade de Jericó. Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Crê-se que o líder Josué foi o escritor de quase 100% do livro de Josué, tendo os últimos 5 versículos escritos por um servo, ou um amigo, ou um serviçal de Josué, que narra a morte dele. Isso diz lá no Talmud, que é uma tradução do Torá oral, que foi escrito por causa da dispensação dos hebreus, que ficaram com medo dessa tradição morrer. O livro de Josué, como era na época do livro de Josué? Como era o mundo nessa época? Vamos estudar um pouco de geografia. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1500 a.C., muitos povos já estavam no seu estado civilizatório, bem mais avançado, mas outros nem sequer existiam ou não tinham conhecimento da existência deles. No Japão, a primeira fase da civilização Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Porém, não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, que foram os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir em 1200 a.C.
e somente em 21 de abril de 752 seria fundada a cidade de Roma. O Egito, naqueles tempos, ainda era um país muito rico, por mais que eles tivessem perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto à Babilônia e à Assíria, ao longo da história, destruíram muitas nações. Hoje não mais existem. Todas as nações que a gente pode ver, os gregos, os persas, os assírios, eles sempre foram grandes conquistadores. Porém, também não existem mais. E Israel, porém uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou-se um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo nos nossos dias contemporâneos. O livro de Josué, Canaã. O território de Canaã, denominada a Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Tinha ao sul, a 1.100 quilômetros, o Egito, a nordeste encontrava-se a cidade de Nínive, ao leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia e mais além ainda, a 1.600 quilômetros se encontrava a Pérsia e para o noroeste a Grécia a 1.300 quilômetros. A Terra Prometida era uma estreita faixa no Oriente Médio. Se vocês puderem observar, ao sul tem o Egito, a Jordânia, ao leste, lá em cima, a Síria. E Israel é um território muito pequeno, localizado ao redor de grandes nações e grandes potências, né? Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas o Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca ficou conhecido como um povo conquistador, como outras nações eram conhecidas. Os hebreus buscavam e buscam até o dia de hoje somente a herança prometida do Senhor. Para o nosso pensamento, para a nossa analisação. Por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre nações poderosas? Por que Deus não deu uma nação enorme? Por que Deus não prometeu para o povo dele um grande território para ele se conquistar, ou até o mundo todo? Porque Deus não anela que os seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde eles foram plantados, abençoando assim todas as nações da terra. O propósito e divisão e o valor do livro de Josué. Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como as campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes de muitas das suas batalhas e das condições nas quais a terra não foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. O salmista declarou tempos depois, lá no Salmos 44, no verso 3, assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço os salvou, e sim pela tua destra e teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Se a gente prestar bem atenção, o livro de Josué narra uma conquista do povo muito diferente das outras. Geralmente eles vão muito armados, cheios de metais pesados, armas fortes, fortificadas, a tecnologia para fazer aquela arma muito avançada no tempo, mas o povo conseguiu destruir através da graça e do poder de Deus, claro, conseguiram destruir muralhas e destruir uma cidade somente com gritos de buzinas também. Então foi uma conquista, aqui no livro de Josué tem uma narração de uma conquista onde Deus opera um grande milagre, de uma forma sobrenatural. Um povo que não era muito conhecido por ser conquistador de território, conseguiu conquistar mais de 31 cidades e estados naquele território de Canaã, através somente da fé e da obediência a Deus. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Nós vamos agora estudar sobre a divisão, como ocorre a divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios dos hebreus rumo a Canaã.
Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, ou também a Bíblia da Mulher Cristã, nós podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira: do capítulo 1 até o capítulo 5, no versículo 15, a preparação para a conquista. Nesses capítulos, a gente vai entrar na narração da história, no contexto, no enredo, aonde o povo se prepara para conquistar a terra. Do capítulo 6 ao capítulo 12, nós vemos a conquista efetiva, não só de Jericó, mas de vários territórios dentro da terra prometida, Canaã. Do capítulo 13 ao capítulo 22, a gente vai ver a divisão da terra por tribos. Cada tribo vai ficar num determinado local, cada tribo vai ficar no seu local específico. Então, nesses capítulos, a gente vai ver essa divisão. E a mensagem final de Josué, que está no capítulo 23 ao capítulo 24, onde é narrado o final do estágio da liderança de Josué e também a sua morte nos 5 últimos versículos do capítulo 24. O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Agora, que valor o livro de Josué agrega para nossas vidas? Josué tem um extraordinário valor histórico, porque ele narra como o povo atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó como a conquista e a divisão da terra prometida. Ali a gente tem uma rica história, né? Um valor histórico muito grande, porque ali narra territórios, narra tudo que a história que a gente estuda mesmo na escola, fora do parâmetro bíblico, tudo que lá diz, aqui também a gente aprende mais de uma forma mais específica com o povo hebreu. E o livro de Josué também é muito importante para a nossa vida devocional, pois mostra que somos indivíduos falíveis, ou seja, que estamos propensos a erros, mas mesmo assim nos ensina que mesmo sendo errôneos, sendo falíveis, vamos buscar nosso relacionamento com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é um Deus cheio de bondade, de misericórdia e de promessas, porque Josué, ele escreve o livro, mas ele não deixa de narrar também as suas escolhas erradas, os seus erros, para que a gente também possa entender que, independentemente dos nossos erros, das nossas falhas, nós também merecemos, não que nós merecemos, mas Deus tem misericórdia para conosco, que nós temos sim esperança de sermos vencedores, sermos bem-sucedidos na presença de Deus, mesmo nós sendo seres humanos falíveis. Porque os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos dos heróis da fé. Porque ele não descreveu somente as conquistas, somente os pontos positivos e não colocou e também colocou os erros. Mas por que foi descrito? O princípio espiritual mencionado por Jesus de que não há nada escondido que não venha a ser revelado mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Isso a gente pode ver na vocação de Davi, que foi ungido com óleo pelo profeta Samuel, mas mesmo assim ele errou, mesmo assim ele pecou, se arrependeu. A gente vê a trajetória também do profeta Elias, que foi vocacionado também. Quando foi amedrontado por Jezabel, se escondeu dentro da caverna. A narrativa bíblica podia não colocar isso, podia esconder e só colocar os lados positivos, mas aí Deus mostra que não há nada escondido que possa ser revelado, né? Então ali ele mostra que todo ser humano é propenso a erro e nenhum de nós somos perfeitos, nem os grandes homens de Deus. Até Moisés também foi falho em algumas escolhas, mas mesmo assim, tendo se arrependido, Deus o perdoou e fez dele um grande homem. Isso nos ensina também que, independente do nosso erro, nós podemos sim ser muito usados na presença de Deus, se houver também um reconhecimento do nosso erro, da nossa parte, um arrependimento. Antecedentes históricos. 1. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início ao novo tempo. Iniciava ali um novo período, iniciava ali uma nova liderança. Os milagres que eram experimentados no deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava lhe dando uma terra que manava leite e mel. O povo não estaria mais sob a proteção da nuvem nem da coluna de fogo, não teria maná vindo do céu, né? Eles iriam ter que trabalhar numa terra a qual Deus tinha prometido lá há muito tempo para Abraão, uma terra que manava leite e mel.
Então ali eles estavam numa nova realidade. Foram 40 anos no deserto sendo sustentados somente por Deus. E agora Deus estava dando uma terra para que eles trabalhassem para o seu próprio sustento. Mas como os hebreus conseguiram chegar até a Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles, porque como é que eles passaram 40 anos no deserto e não conseguiram conquistar Canaã em menos de 2 semanas? Então é o agir da mão de Deus mesmo para eles conseguirem conquistar a terra prometida. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou às fronteiras da terra prometida. Eles não morariam mais em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam fruto da terra e beberiam a água dos mananciais, né? Então, eles iriam ter que atravessar as águas do Rio Jordão para eles conquistarem a terra prometida. Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Isso fala lá em Números capítulo 14, onde Moisés mandou 12 espias para espiar a terra prometida, e somente 2 deles não murmuravam, que também foram os únicos que entraram na terra prometida, que foram Caleb e Josué. E a expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria nessa nova geração e que teriam grandes vitórias, tornou-se numa certeza entre os hebreus. Tanto que no capítulo 1 de Josué, a gente já começa o enredo do livro com Deus incentivando a Josué, incentivando um líder. Então, o líder que ele é incentivado e que ele está cheio de determinação, cheio de vigor, ele tem também o poder de incentivar todo um povo. Então, isso também foi um ponto muito importante para que o povo pudesse conquistar a terra prometida. Por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da terra prometida por Moisés, se eles já a conheciam? A falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. O povo passou 40 anos no deserto. Será que eles não conheciam a lei de Deus? Será que eles não tinham conhecimento da palavra de Deus? Claro que eles tinham, mas antes deles conquistarem efetivamente a terra prometida, essa nova geração, Moisés foi lá e deu novamente a transmissão da lei para toda aquela geração. Conclusão. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão. As inúmeras batalhas propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer suas ordenanças. Diferentemente de muitas outras narrativas de conquista, esse livro narra o milagre de Deus na vida dessa nova geração hebreia liderada por Josué, aonde conquistas maravilhosas aconteceram e todo o território ali foi povoado pelo povo de Deus. Hora da revisão. Temos 5 perguntas sobre a lição. Primeira pergunta. Segundo a lição, em que data o livro de Josué foi escrito? Aí vem a resposta. Segundo os estudiosos, por volta de 1400 a.C., na primeira era. Quem é o autor de grande parte do livro de Josué? Na verdade, como dito, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo no final, que narra o seu falecimento, que também, como eu disse, é narrado no Talmud, que foi escrito por algum servo, algum guerreiro de Josué, que escreveu o seu falecimento. 3. Qual a largura e comprimento da terra prometida? A terra prometida de Canaã tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Cite 3 fatos que atribuem valor histórico ao livro de Josué. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico porque narra como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período de cheias e queda de Jericó, bem como também a conquista e a divisão da terra por tribos. Qual o propósito do livro de Josué?
O livro de Josué tem como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Então, essa foi a nossa primeira lição. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem mais, o link desse slide vai estar disponível aqui embaixo e vocês podem acessar e estudar também. E eu agradeço e até a próxima lição.